Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, as louvores transbordam o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória.
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Aí, depois que a gente tem uma nova vida em Cristo, muda as atitudes e a cada dia persevera nessa esperança de um futuro, de uma salvação com Cristo, precisamos manter nossos olhos fixos no alvo que é Cristo e manter as novas atitudes, o novo coração. E a cada dia seremos transformados de glória em glória, né? Aleluia. Que a sua voz seja mais ouvida que todas outras, que todas outras, que a sua face seja mais querida que todas outras, que todas outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu clamor. Que a sua presença seja mais querida que todas outras, que todas outras, que a sua luz, que a sua luz seja mais brilhante que todas outras, que todas outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em
dê ao seu favor, ao seu favor, ao seu favor. Aleluia. Em meio a muitas coisas que têm acontecido, o Senhor, Ele disse que estaria todos os dias conosco. É uma certeza de que todos nós sabemos que Ele estaria todos os dias conosco. Então, nós não estamos sós. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que é presente. Um Pai que cuida de cada um de nós todos os dias. Amém. Por isso que devemos ser gratos a Ele, porque Ele prepara um lugar muito melhor do que esse. Amém. Amém. Bem, começando tudo de novo, conforme eu estava falando, tudo isso é muito novo para nós, fazemos de boa vontade, é muito doméstico, cada um de nós em suas casas, procurando fazer algo de útil, algo que coopere com as famílias, algo que acrescente ao coração daqueles que nos vê e nos ouvem. E de antemão, obrigado pela paciência de todos vocês. Vamos ao nosso tema. Não tenho pretensão de ensinar, não é o meu objetivo ensinar, mas é o meu objetivo compartilhar coisas que produzem algo bom na vida das pessoas. E o que produz coisas boas na vida das pessoas certamente vem de Deus, certamente vem do coração de Deus. E é isso que quero compartilhar com vocês. Coisas que eu tenho aprendido, que tenho vivido e tenho usufruído da palavra de Deus em minha vida, junto com um monte de pessoas que andam comigo, que faz parte da grande família que Deus está formando aqui nessa terra. Então, vamos ao tema. Você se considera um bem-aventurado? De antemão, o que seria bem-aventurado? Bem-aventurado entenda por feliz. As pessoas buscam felicidade, correm atrás da tal felicidade e que muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, as pessoas se arriscam em busca de uma tal felicidade que, na verdade, não é felicidade. É o homem que tem toda a autoridade para falar de bem-aventurado, que entendemos por felicidade, é um Jesus Cristo de Nazaré. Esse tem autoridade plena. Quando Jesus estava diante das multidões e quando ele encerrava a sua palavra, a sua pregação, as pessoas diziam: esse fala como tem autoridade para nos falar. No Sermão do Monte, Jesus definiu 8 características que devem fazer parte da vida dos seus seguidores. Pessoas que querem seguir a Jesus precisam ouvir a Jesus, precisam conhecer a pessoa de Jesus, os seus valores. Então, a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim: porque Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vos transbordem em toda boa obra. Então, Deus, Ele nos dá os recursos que a gente precisar para cooperar com Ele aqui na Terra. Então, Jesus, uma das características que Jesus falou, que anda à procura de pessoas que têm essa característica, é pobre de espírito. Jesus falou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito? Mas que tipo de pobreza é essa? E o que seria ser pobre de espírito? É a pobreza material, pobreza financeira, que as pessoas correm em busca de
enriquecimento, ter coisas, possuir coisas, ser abastado financeiramente, é tudo que as pessoas aqui na Terra procuram. Mas será que é isso que Jesus está falando? Porque Jesus está falando ao contrário, né? Jesus está falando que é bem-aventurado quem é pobre de espírito. Então, obviamente, não tem a ver com o que é material e não tem a ver com o que é algo financeiro. Os pobres de espírito, quem são eles? São aqueles que olham para dentro de sua própria alma e percebem que não tem nada de bom para oferecer a Deus. Olha para si e não encontra nada, não encontra recursos, não encontra algo que seja perfeito, algo que seja bom, porque a nossa natureza, toda ela é cheia de imperfeições. Então, o pobre de espírito reconhece isso e não se considera. Uma pessoa que é pobre de espírito não se considera uma pessoa boa, não se considera uma pessoa justa, porque sabem que são pecadores. Somos pecadores e não somos justos. Também não se acham fortes e valentes, pois sabem que muitas vezes nós nos deparamos com a nossa fraqueza e com o nosso medo. E é assim que esses são amados do Pai, porque está dizendo que se é bem-aventurado essa conduta. Então, esses são amados do Pai, reconhecem que não são capazes de salvarem a si mesmos. Clamam por sua misericórdia, pela misericórdia do Pai. É bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma pessoa humilde, é uma pessoa que não se apoia em si mesmo, que não se acha. Tem uma parábola que Jesus ele falou em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, vejam, a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam outros. Quantas pessoas que tem assim, né, gente? Quantas pessoas neste mundo a gente se depara que se acham justos, que se acham melhores? Então, não é o que Deus quer. E Jesus continua e diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, muito importante entender o que Deus considera de valor importante que faça parte na vida das pessoas. Ouvimos tantas pessoas, a gente se depara com tantos comportamentos, mas qual é o comportamento que Deus espera daqueles que professam fé, que dizem que acreditam nele? Para acreditar, precisa trazer para a sua vida o que Deus diz na sua palavra. Então, o pobre de espírito é aquele que não tem o coração altivo, não se acha superior aos outros. Não é soberbo, não é arrogante, não é orgulhoso, não é presunçoso, não é cheio de si. Esses, o Pai dará o reino. Herdarão o reino dos céus. Tem coisa melhor? Passar por essa terra e herdar o reino dos céus? Vale a pena valorizar o que Deus diz. A segunda característica, essa que todo mundo corre. É impressionante. Quem chora? Jesus está falando aqui de quem chora. E Jesus diz assim:
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram. Eita! Eita! E como é isso? Que as pessoas não acham que estão sendo bem-aventuradas, não acham que estão felizes quando estão chorando. Geralmente, quando se chora, está triste, está perturbado. E quem chora? Perdeu a esperança. Então, para nós, o choro, ele nos dá um entendimento que algo ruim está acontecendo com a gente ou com outra pessoa. Jesus diz, bem-aventurado, ou seja, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse? Tem gente que chora de raiva, chora de ódio, chora de inveja, chora de ciúme. Então, tudo isso é um choro perdido. Não é esse choro que Jesus está falando. Jesus está falando de outro choro. Vamos entender, procurar entender um pouco que choro é esse que Jesus fala, porque ele afirma que é bem-aventurado, que é feliz. Então, não é um choro tipificado por problemas pessoais ou crises emotivas. Não é esse choro. Tem gente que chora demais por emoção. Nem tampouco é de desilusão amorosa, perdas de entes queridos. Não é esse choro. É o choro que nasce através do arrependimento e da tristeza causada pelo pecado. Então, quando a gente comete um pecado, a gente faz algo errado, que percebe que aquilo ali é contrário à vontade de Deus, Deus espera que haja um choro. Deus espera que haja um arrependimento genuíno, porque ali feriu a Deus. Deus não se agrada. Então, é esse choro que Jesus diz, bem-aventurado os que choram. Quando faz algo errado, quando tem um comportamento errado, essa pessoa permite que o Espírito Santo lhe convença que aquilo foi errado, que Deus não aprova. Então, a pessoa chora de tristeza pelo seu próprio pecado, pela sua própria falha, pelo seu próprio comportamento errado. Então, também é o choro gerado pelas injustiças deste mundo. Esse mundo é cheio de muitas injustiças que são cometidas contra nossos irmãos, contra as pessoas, contra os mais humildes, os mais simples, os menos favorecidos deste mundo. Então, muitos choram. Muitos choram por perceber que há sofrimento por conta de pessoas que são alvo de muitas injustiças. Tem pessoas que não ligam, não se importam, mas tem muita gente que se importa. E Deus espera que haja cada vez mais muita gente que se importe com as injustiças, que chore, que se lamente pela injustiça cometida, pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento dos que estão próximos. Deus espera que haja esse choro. É um choro aprovado por Deus. Chorar por tais motivos aproxima o nosso coração ao coração de Jesus, que sempre se compadece dos que sofrem. Jesus é um homem de compaixão, um homem de misericórdia, um homem de bondade, que fez o bem em todo tempo. Tem uma outra característica. Os mansos. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados mansos, porque erra. Está em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em Mateus 11, 28 a 29, Jesus faz uma afirmação também. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus disse que ele era manso, ele afirmou. Então, vamos falar um pouco sobre mansidão. O que é isso que Jesus está afirmando? Os mansos não nutrem sentimento de vingança. Pelo contrário, usam a paciência para suportar as suas aflições diárias. Como é difícil aflições, como é difícil administrar a angústia causada por circunstâncias, causada por algum mal que alguém cometeu. Como é difícil isso. E então, Jesus Cristo diz para aprender com ele. Aprender com Jesus. Mansidão. O que é uma pessoa mansa? Primeira coisa, importante entendermos. Mansidão, alguém que é manso, é uma pessoa que não reivindica direitos. Ela não reivindica direitos porque sabe que não os tem. Nós estamos envolvidos, assim, com uma atitude da humanidade, uma atitude das pessoas de reivindicação, de muita reivindicação. Reivindica tudo, os direitos, todo mundo tem direito. E aí é um problema, porque quando cada um busca os seus direitos, e aí já vai invade o direito do outro, e não respeita o outro, porque, na verdade, a minha busca de direito termina sendo um egoísmo. Muitas vezes termina sendo um egoísmo porque eu penso muito em mim, porque eu estou muito preocupado comigo, a causa. Às vezes as pessoas entram em uma causa coletiva, mas na verdade está buscando a sua causa e busca com unhas e dentes os seus supostos direitos. Mas uma pessoa mansa, ela não reivindica direito. O homem que tem toda a autoridade e que estando aqui na terra como homem, ele não reivindicou direitos. Ele respeitou, ele foi humilde, ele foi simples. E tem uma palavra na Bíblia que diz para a gente imitar esse homem chamado Jesus de Nazaré. O Criador de todas as coisas, ele viveu aqui na Terra como um homem comum, no meio de homens comuns, respeitando as pessoas, cuidando das pessoas, servindo as pessoas, sem exigir das pessoas, sem cobrar das pessoas, mas amando as pessoas. Então é esse que a gente tem que aprender. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 21 a 23, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas de andar, de comportamento, de escolher, de se comportar. E falando sobre Jesus, diz assim, que o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus não se enganava, Jesus não agia de forma precipitada, Jesus não agia na alma. Jesus era muito tranquilo, muito equilibrado. E continuando, diz assim, o qual, quando era injuriado, ele não injuriava. Quando era ameaçado, ele não revidava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o nosso Jesus. Uma pessoa mansa. Vamos imaginar animais. Tem um animal manso e um animal que não é manso, um animal bravo. Imagina uma ovelha, imagina um bode. O comportamento deles é totalmente diferente. Uma ovelha, ela é mansa, ela é tranquila. Você leva ela até o local onde tem água, ela vai tranquilinha seguindo. Leva ela para o local onde tem pastagens, onde tem comida boa, ela vai e segue. A depender do trato, a depender da permanência de uma pessoa que cuida, ela termina só identificando a voz da pessoa. A voz da pessoa se torna audível para essa ovelha, ela vai seguir, porque confia, porque está ali, mansa, tranquila. Ela é tratável. Bem assim as pessoas. Tem pessoas que são tratáveis, você pode dar um conselho, ela recebe o conselho, até agradece,
e muitas vezes segue o conselho. Mas pessoa que tem um comportamento diferente, ela não acata conselho porque diz que ela é dona dela mesma. Nela quem manda é ela. Não segue, não está disposta a ouvir. Então, é muito importante entendermos isso. Jesus foi assim. Jesus não precisava ser assim. Nós, aqueles que um dia ouviram falar de Jesus, creu em Jesus, se arrependeu, nasceu de novo, através do batismo, se tornou uma nova criatura, se tornou um seguidor de Cristo, esse foi livre, livre do pecado, da condição de escravo e condenado. E agora essa pessoa pode escolher. Ela não é escrava para fazer o errado. Ela é livre para escolher sempre fazer o certo. Imagina, Jesus, quando ele foi crucificado pelos nossos pecados. E ele, literalmente, o corpo dele foi crucificado, cravado na cruz. Está cravada na cruz, literalmente, ela não pode sair da cruz. Ela não pode sair porque ela está pregada na cruz, inerte. Mas espiritualmente, porque no batismo nós morremos para nós mesmos, para a nossa vontade, para a natureza adâmica que herdamos. Morremos. Fomos crucificados com Cristo no batismo. E também ressuscitamos com Cristo. Estamos vivos, livres para fazer a vontade de Deus. Mas essa é a realidade espiritual. A qual fazemos parte de uma realidade espiritual. E espiritualmente, a pessoa pode descer da cruz. Espiritualmente, a pessoa pode deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Espiritualmente, a pessoa pode deixar de ouvir a Cristo, obedecer a Ele, e achar pesado e difícil, e não fazer conforme Ele diz, e fazer saindo da cruz. Permaneçamos em Cristo, fazendo a vontade dEle. Jesus é nosso pastor, Ele quer nos levar por águas tranquilas. Ele quer nos levar para um comportamento debaixo do cuidado dEle, não se expor a este mundo tão mal, tão perverso. E quem de nós tem recursos naturais para transitar neste mundo? Nenhum de nós. Na verdade, quem tem todo o poder, quem tem toda a capacidade é Jesus. Ele disse, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. É importante que a gente entenda que não temos recursos próprios, nós não temos habilidades naturais para transitar neste mundo. Por isso, entregamos nossa vida a Cristo, para que Ele cuide de nós. O Espírito Santo vem, passa a habitar em nós, e apresenta o modelo perfeito que é Jesus, e a palavra perfeita, a palavra da vida, que vem de Jesus, para nos orientar, para não decidir conforme o mundo, para não se permitir iludir, porque nós estamos passando por essa terra. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos indo para herdar definitivamente a promessa de Jesus. Que ele disse, um dia eu voltarei para buscá-los. Pois onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Vale a pena imitar Jesus. Vale a pena ser manso. Não ser rebelde. Não ser rebelde. Fazer o bem a quem nos odeia. Imitar a Jesus. A quarta característica é a pessoa que busca justiça. Busca a justiça. Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Jesus diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Busca a justiça não é a própria justiça. Bem-aventurado
os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. É muito comum as pessoas buscarem a própria justiça. É muito comum as pessoas buscarem exercer a própria justiça. Como diz, é uma frase muito comum, muito presente. Fazer justiça com as próprias mãos. E eu não estou falando de literalmente fazer algo ofensivo fisicamente para alguém. Mas eu estou falando de revidar, de devolver o mal por mal, e que sempre tem pessoas que declaram que não gosta da gente, a gente devolver na mesma moeda. Então, isso é também fazer justiça própria. Então, as práticas de injustiça, como corrupção, traição, mentiras de fé, diversas falsas promessas, são coisas comuns. Então, quando alguém, de alguma forma, é atingido por esse comportamento, através de outras pessoas, há uma tendência da pessoa revidar, da pessoa se fechar, a pessoa ela criar a sua própria maneira de ser. Justamente ela começa a declarar que não confia em ninguém, confiar só em Deus. E às vezes, na verdade, nem em Deus ela confia. Porque se confia em Deus, ela vai perdoar, ela vai procurar fazer o certo. Então, essa pessoa, ela tem a sua vida o tempo inteiro em busca da verdade. Em todo tempo ela busca a verdade. Ela não se apoia, né, na sua própria justiça. Ela entende que uma justiça foi feita que beneficiou ela mesma. Jesus, imagina você, qual justo que era a terra? Quem de nós, quem do ser humano pode se erguer e dizer, eu sou justo? Nenhum de nós. A Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum justo. Todos estão debaixo de uma maldição, de uma herança que faz o errado, que mente, que enganam, que comete coisas erradas. Então, ninguém é justo em si mesmo. Essa é uma verdade que envolve a todo ser humano que está na Terra. Ninguém é justo. Hans, sobre esse tema aí, compartilhe algo para nós, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. A Igreja de Jesus. Então, são verdades, né, que Jesus tem nos ensinado, né, através da tua palavra, que nós devemos sempre buscar a verdade, né? Em tempos que nós vemos tantas dúvidas, né, tantas coisas que nos trazem incertezas, né? Nós devemos sempre buscar a verdade, mesmo que essa verdade doa, né? Muitas vezes nós precisamos falar a verdade e isso não traz consequências agradáveis, né? Mas é o que Jesus nos ensina a praticar, a buscar a verdade. Só com a verdade seremos felizes, né? A gente estava participando de um encontro de filhos, né? E estava ensinando a como ensinar nossos filhos a conversar com os pais, né? E era que a mãe, muitas vezes ela está em casa durante o dia e o pai está trabalhando, e ela deveria passar para o pai, quando chegasse, algo errado que o filho fizesse, para que o pai educasse, conversasse com o filho, né? E ensinasse o que era correto. E a gente estava compartilhando que eu e Nilda, nós fazemos assim com os meninos, né? Quando eles erram durante o dia que eu não estou em casa, há um incentivo para que Nilda não conte para mim o que eles fizeram de errado, mas sim que eles mesmos falem para mim, né? Se Gabriel, por
por exemplo, o Lucas, se ele comete alguma falha durante o dia, e eu não estou em casa, Nilda ensina que quando eu chegasse, ele venha falar comigo, né? Praticar a verdade, né? E quando eu chego, eles vêm, conversam comigo, fala a falha que cometeu, e nós, assim, fazemos aquilo que é correto, o ensino correto. E muitas vezes, nesse ensino, tem que haver o castigo, né? A punição ao erro, ao pecado. Mas o que é incentivado a ele é que ele tem que praticar a verdade, porque a verdade vai libertar, né? E essa é a justiça que nós, como cristãos, devemos buscar neste mundo, né? Procurar sempre a verdade, doa quem doer, né? A verdade que agrada ao Senhor, que traz a luz a tudo que nós precisamos corrigir, né? A verdade com nossos líderes, né? Conversar verdadeiramente com eles, né? Buscar praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É algo que no começo pode ser muito difícil aos nossos corações, né? Mas no decorrer do tempo, quando nós praticamos a verdade, nós nos sentimos mais livres, mais libertos para agradar ao Senhor, né? Essa é mais uma das verdades que nosso Jesus nos ensina e que precisamos praticar para verdadeiramente sermos bem-aventurados, verdadeiramente sermos felizes. Amém? Amém, meu irmão. Muito bem, Hans. Amém, Hans. Muito bem, meu irmão. A segunda característica que Jesus afirma de uma pessoa bem-aventurada, de uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem misericórdia. Ela usa de misericórdia. É uma prática também que não é muito fácil encontrar neste mundo. As pessoas são muito desprovidas de misericórdia, apesar que quer exercer a misericórdia, mas quando recebe o mal, quando alguém faz algo de errado contra essa pessoa esquece da misericórdia e é muito comum ela agir sem misericórdia. É muito comum essa pessoa não perdoe. As pessoas, de alguma forma, se iludem fazendo uma afirmação aparentemente espiritual, aparentemente dando uma ideia de ser boa, aparentando ser uma pessoa boa, e diz assim: perdoar só Deus perdoa. Deus perdoa, e graças a Deus por isso. Que bom que Ele perdoa. Se Deus não perdoasse, nós estávamos totalmente perdidos e sem esperança nenhuma. Então, por conta que Deus nos perdoa, Ele nos ensina a perdoar uns aos outros. É interessante que o Pai Nosso é uma oração, um modelo de oração, um modelo perfeito de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus apresentou para os discípulos e diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Tem gente que está se condenando todos os dias e não entende isso. Tem gente que está fazendo declaração de condenação com o próprio Pai Nosso para si mesmo e não percebe isso, porque está dizendo: Pai, da forma que eu perdoar a quem me tem ofendido, o Senhor me perdoe também. Pai, se eu não perdoo a quem me tem ofendido, então, Pai, eu estou liberando, o Senhor não me perdoe. É o mesmo peso e a mesma medida. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma pessoa misericordiosa, ela não vai reter o perdão. E quando você retém o perdão, você não está fazendo mal à pessoa que te causou mal. Você está fazendo mal primeiramente a você, porque pode ser até que a pessoa lá se arrependa diante de Deus, e Deus vai perdoar naturalmente.
está isenta, porque se arrependeu. E é possível que alguém, por conta que foi vítima de um erro de alguém, de uma atitude errada de alguém, de uma calúnia de alguém, e depois essa pessoa se arrepende, e a pessoa que foi vítima reter o perdão, é muito ruim para si mesma. Deus diz que não tem perdão. O próprio Pai Nosso afirma que ela não tem perdão. Pai, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo ao meu irmão quando ele fizer algo de errado comigo. Então, eu quero que Deus me perdoe, eu preciso urgentemente liberar o perdão. Então, Jesus diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quero despertar você, quero alertar você a exercer a misericórdia com as pessoas. Porque quando você exerce a misericórdia com as pessoas, você está cuidando da melhor maneira de você mesmo. Uma outra palavra. Não, antes dessa palavra, John, meu irmão, você me ouve? Compartilhe esse tema também com a gente, meu querido. Posso sim. Enquanto você falava, eu fui recordando aqui e observando que tudo isso que Jesus falou nesses poucos versículos iniciais aí de Mateus 5, ele vai citando as bem-aventuranças e vai mostrando de forma bem simples e bem didática, bem esclarecedora, mistérios, né? Coisas que estiveram ocultas, coisas que os sábios, os entendidos buscaram e tentaram compreender, que é o que Deus quer que eu faça para que eu possa agradá-lo, né? Para que eu possa herdar o reino do céu, ser digno de ir para o céu, ser digno de fazer parte daqueles que estarão com ele, vendo sua face, vendo seu rosto, né? E aqui o Senhor, ele com muito amor, com muita sabedoria, ele traz de forma muito simples tudo. Como foi falado, né, ele trouxe a característica de que é necessário ser pobre de espírito. E ele vai chamando essas pessoas de felizes, né? Aquele que é pobre de espírito, aquele que chora, aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça. Nesse ponto aqui, fome e sede de justiça, eu pude ver que é uma das coisas mais complicadas de se encontrar nesses dias, principalmente aqui no nosso país. Nosso país, o Brasil, é considerado o campeão das injustiças, né? É onde a justiça não funciona, sempre sai na frente, onde mentirosos têm vantagens, onde a gente pode ver que muita coisa é invertida, né? Aqueles que mentem, aqueles que enganam, aqueles que sonegam, que corrompem os outros, esses são considerados espertos e obtêm as vantagens. E aí, aqueles que não querem fazer isso são taxados de bobos, de imbecis, de várias coisas vários nomes que se colocam nele, vários apelidos, né? Mas o Senhor diz aqui, bem-aventurados são, ou seja, felizes são aqueles que mantêm o coração e têm sede e têm fome de justiça. No meu coração, muitas vezes já fiquei, assim, como que desiludido, né? Essa palavra desilusão, ela diz o quê? É deixar de se iludir. Mas, na verdade, ter fome e sede de justiça nunca foi uma ilusão. Nunca é uma ilusão. Se você tem o coração de ter fome e sede de justiça, saiba que ela será saciada. Jesus prometeu aqui manter um coração cheio de fome, cheio de sede, de que a coisa certa seja feita, de que a justiça seja feita, de que aqueles que são injustiçados, aqueles que sofrem por mentiras, por enganos,
atitudes erradas daqueles que os oprimem, se você tem o desejo no coração, um desejo sincero de que o Senhor entre com a providência, que o Senhor mude essa realidade, você mantém essa inconformidade no seu coração, se você não se acomoda à situação de que, não, isso aí é assim mesmo, os homens são maus, o mundo é mau, o mundo é dos espertos, muitos dizem isso, né? É o ditado popular, mas na verdade, Jesus disse aqui bem claro, eles serão saciados, serão fartos. Então, haverá o dia em que o Senhor julgará com justiça toda a terra. O Senhor dará a cada um conforme o que tiver feito. E aí tem um texto, ele fala sobre o salário daqueles que foram sonegados, foram humilhados. O texto está em 1 Pedro 4, 1 Pedro 5, versículo 4. Diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Os que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e matastes o justo. Ele não desistiu. Então, o apóstolo deixa aí bem claro que tudo isso que tem feito, todas as injustiças que ocorrem na vida até dos trabalhadores, ele não fala nem de cristãos aqui. Ele fala de pessoas que trabalharam nas vinhas, nos campos daqueles patrões e foram explorados, foram usados, não receberam o seu justo salário. Então eles clamaram ao Senhor, o Senhor os tem ouvido. Então, quanto mais aos seus filhos, né, que clamam a Ele dia e noite, quanto mais aqueles que são injustiçados por quererem fazer a vontade do Senhor, por dizerem a verdade, por pregarem o Evangelho, por viverem de uma forma que incomoda os que estão ao redor. Porque se eu vivo uma vida correta que agrada a Deus, aquele que está perto de mim e faz exatamente o contrário, ele se sente incomodado porque a minha forma correta denuncia a forma errada dele. Então eu acabo sendo odiado, eu acabo sendo colocado de lado, injustiçado. E aí o Senhor diz que essas pessoas que são injustiçadas, elas serão saciadas, se elas mantiverem no coração esse sentimento de que Deus é poderoso e que vai chegar o dia do Senhor em que ele julgará com justiça toda a terra. O maior dos injustiçados foi o próprio Cristo, né? Ele foi o maior injustiçado de toda a terra, de todos os tempos. Veio para aqueles que não eram nada, para poder salvá-los, libertá-los. E o que fizeram com ele? Condenaram e o mataram. Mas o Senhor deu a ele a verdadeira justiça, né? Fez para ele a verdadeira justiça, porque o exaltou sobre todas as coisas. Lhe deu um nome acima de todo nome. E hoje em dia, o que se espera? Que o Senhor coloque debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés daqueles que creram nele, confiam nele, todos os nossos inimigos. Então, ele há de fazer justiça, ele há de fazer o correto. Ninguém vai passar desapercebido, despercebido diante do Senhor. Nada de mal vai passar sem que receba a sua justa retribuição. Então, irmãos, isso que eu estou falando não quer dizer que a gente tem que minar, a gente tem que gerar no nosso coração aquele desejo assim, Senhor, manda fogo na cabeça desses homens injustos, manda um raio na cabeça deles, destrói eles. Não é assim. Porque como Monteiro falou, né? Falou sobre a misericórdia, né, Monteiro? Sim. Falou sobre ter misericórdia, ou seja, a gente tem misericórdia, a gente se compadece, a nossa parte, como filho de Deus, é se compadecer de todos, inclusive dos injustos.
e dos que fazem injustiça com a gente. Se compadece deles, tem no nosso coração o desejo e o clamor a Deus para que Ele execute a justiça, não eu executar a minha justiça. Muito bem, João. Creio que é dessa forma aí, que cabe a mim ter misericórdia e amor e perdoar a todos, e cabe a nós, como filhos do Senhor, clamar a Ele por justiça, porque Ele é um juiz justo, um juiz sábio, e sabe exatamente a dose certa, o tempo certo de retribuir a cada um segundo as suas obras. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, John. Muito bem, meu irmão. Muito apropriada a sua fala, toda ela. E você falou da verdadeira justiça e que se aplica muito bem no seu encerramento aí, quando você citou a misericórdia. Muito bem a sua participação. Então, os misericordiosos, eles não agem com justiça própria. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2, Jesus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso tem muito a ver com o que eu falei sobre o Pai Nosso. Queria que vocês atentassem para isso aí. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Às vezes, quando alguém falha com a gente, é muito comum as pessoas vai lá esquecendo que também pode falhar, que também pode errar. Então, encaminhar, corrija o tal com espírito de mansidão, sem julgamento, mas querer que a pessoa, com o objetivo de que a pessoa deixe o erro, e que a pessoa volte para o trilho da verdade e um comportamento que agrade a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, tem uma afirmação poderosa, que diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem gente que esquece que Deus é o justo juiz, que vai operar em toda a causa. Então, fujamos dessa possibilidade de querer aplicar nossa própria justiça. Puro de coração. É outra característica que Jesus fala. Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vejam que afirmação tremenda. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o próprio Jesus que está afirmando. É o próprio autor da vida que está afirmando que aqueles que são limpos de coração, eles um dia verão a Deus face a face. Vale a pena dar crédito ao que Jesus fala. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. As pessoas têm o hábito de agir pelo que está no coração. Meu coração se encheu de ira, meu coração se encheu de raiva e age. E às vezes também as pessoas vão pelo coração. As pessoas fazem também coisas bobas por conta do coração. A paixão é o sentimento que toma o coração e as pessoas se deixam enganar e muitas vezes são aprisionadas e o prejuízo é certo. A palavra de Deus diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu queria dizer para você, o coração é um ambiente que armazena valores espirituais. Ele pode proceder para o bem, como pode proceder para o mal. Então, guarda o seu coração. Livra o seu coração de rancores, de maldade, de inveja, de ciúme, de revolta.
Essas coisas todas são danosas. Mágoas, ressentimentos, tudo isso é impureza de coração. E aí está cheio, as pessoas agem por causa disso, estão carregadas, odiosas, se tornam pessoas amargas, ruins, perturbadas, porque não guardou o coração. Porque a palavra diz para, sobretudo, acima de tudo, guarde, cuidado com o seu coração. Não faça do seu coração uma esponja. Veja uma esponja. Você pega uma esponja novinha, cheirosinha, e aí, num dia de calor, você pega uma água ali na sua torneira, uma água fresquinha, e tá calor. E você pega aquela esponja, umedece ela, você afunda ela aí na água e coloca sobre a sua cabeça. Num dia de calor, imagina, tá sentindo? E aquela água escorre sobre a sua cabeça, que envolve o seu pescoço, e é uma sensação maravilhosa, uma sensação agradável, produzida com a cooperação da esponja. Ela absorveu a água, e aí quando você aperta, ela devolve a água sobre você, e é algo bom, algo que traz uma sensação agradável. Muito bem, a própria esponja, novinha, cheirosinha, aí você vai lá e tem o esgoto, e você abre a caixa de esgoto, e ali está a caixa de esgoto que não tem água pura, que não tem água cristalina. Não tem água cristalina na caixa de esgoto. Sabemos disso. Aí você pega a própria esponja e ela vai com a mesma disposição, com a mesma força, com a mesma intensidade e absorve toda aquela sujeira, tudo que tiver ali na caixa de esgoto, a esponja vai absorver ao máximo que ela puder. Agora eu quero perguntar a você. Agora que aquela esponja está na sua mão, você é capaz de pegar aquela esponja e colocar sobre a sua cabeça e apertar para que tudo que ela absorveu, ela transborde sobre você, sobre a sua cabeça? É certo que não. Pois muitas vezes, alguns tratam o coração como se trata uma esponja. Não faça assim. Busque o filtro. É preciso que haja um filtro. Aí você compra um filtro e pega a água aparentemente boa, aparentemente limpa, e coloca dentro do filtro. E aí o filtro faz um trabalho, ele consegue enxergar uma impureza, uma sujeirinha, e libera água pura. E aí você pode tomar aquela água. Então, trata o seu coração, coloca um filtro nele. O filtro é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te revelar o verdadeiro valor. Não se deixe levar pelo seu coração. As poesias, as músicas, o romantismo, diz assim, faça o que o teu coração mandar. E as pessoas estão aí colhendo as consequências em graus elevados, consequências terríveis. Não faça o que o teu coração mandar, faça o que Deus manda na sua palavra. E aí você vai ter vida e paz. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, diz assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses procedem de dentro e contaminam o homem. Percebe quantas coisas ruins, às vezes, você deixou entrar no seu coração? Livre-se dele. Faça o que Deus manda e você será feliz, será bem-aventurado aqui na terra. A sétima característica diz assim, busca a paz a todo custo. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 9,
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Anselmo, você me ouve, meu irmão? Sim, Monteiro. Querido, compartilhe com a gente esse ponto aí. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, amados. Graça e paz a todos os irmãos. Esse é um momento muito, muito bom que Deus tem nos proporcionado e podemos estar em comunhão num momento desse de distância social, né? Mas nunca vai nos distanciar da presença de Deus e do amor de Deus, da comunhão dos irmãos, seja onde for. Porque a obra de Deus, ela é espírito e espírito e vida. Amém. Não há distância, não há profundidade que venha atrapalhar a comunhão dos santos e a comunhão com Deus. Esse ponto de pacificadores é bastante interessante porque nos leva a ter um raciocínio de você abrir mão de todos os seus direitos, de abrir mão de todos os seus direitos, de toda a sua razão, para que haja um ganho, né? Para que haja um ganho espiritual e um ganho em relação à obra de Deus, né? Em muitas situações, para a gente promover, a gente precisa perder. A gente precisa perder, a gente precisa ceder. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus, ele para pacificar, por muitas vezes ele perdeu. Ele abriu mão para que promovesse a paz, né? E quando atuamos na nossa própria carne, podemos achar que as nossas razões, ela precisa ser aplicada. Eu vou dar um exemplo claro disso. A semana passada, eu precisei fazer um conserto no carro, e aí o carro ficou na oficina e não tinha como eu ir para casa, né? De carro. Deixei o carro na oficina e fui para o ponto de ônibus. Leigo de andar de ônibus, né? Não tenho essa praticidade de estar andando de ônibus. Eu tive alguma dificuldade. Chegando no terminal, eu fui pedir informação ao fiscal, né? O rapaz aquele outro eu até acertar o fiscal correto daquela linha que eu ia pegar. E aí o fiscal estava um pouco distante, né? E eu tentando alcançar ele, aí eu assoviei, né? Dei um assovio para ver se chamava a atenção dele, né? E ele aí ouvindo o assovio e continuou andando. E aí quando já cheguei próximo, aí eu, fiscal! Aí ele aí, agora sim, negócio de tá fio, foi bem ríspido e ignorante, né? Não, tudo bem. Informação, senhor. Aí pedi informação, aí ele explicou e saiu na total razão. E aí o que acontece? Tinha dois senhores próximo, né? E vi toda a cena ali e ficou injuriado com a atitude do fiscal. E aí o que acontece? Aí um deles assim, mandava esse cara ir para aquele lugar. Bicho ignorante, coisa e tal, e ficaram revoltados. E aí eu digo, fiquei calado, né? Fiquei calado, fiquei calado. Não, eu disse, não, tudo bem, tranquilo, deixa ele em paz. Mas em outra situação, alguém nessa mesma atitude agiria na mesma proporção, né? Agiria com ignorância, agiria da maneira rígida, agiria de forma na sua própria razão, e ali não haveria paz. Ali haveria discórdia, haveria discussão, e sabe lá Deus o que acontece
do pior, né, nesse mundo que a gente vive. Então, promover a paz é isso. É você abrir mão da sua razão, não questionar, não buscar razão das suas próprias razões, né? Explicações das suas próprias razões e fazer isso porque Deus está vendo. Deus está a par de todas as situações, né? Seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja onde for. A gente precisa ter a sabedoria de Deus. A palavra diz que devemos ser manso e humilde de coração, assim como Jesus é. Então, tudo isso que essas bem-aventuranças, ela nos ensina a, a ter esse comportamento, né? Isso é ser um bem-aventurado. Você promover a paz, você ser manso como Deus é, você ser humilde como Deus é. A reação, né, daquilo que foi falado a você, a reação, o seu comportamento é que vai determinar se vai pacificar aquela situação ou não. Se a reação for a reação de Cristo, haverá paz. Mas se a reação for a minha reação, a reação humana, não vai trazer paz. Vai trazer descontentamento, né? Então, esse ponto de ser pacificador é algo que nos deixa alerta, nos deixa atento, porque são momentos de impulsos que você precisa ter uma ação de imediata, né? E não agir pelo impulso, mas agir como Jesus, ele foi esbofeteado. E aí o que Jesus fala naquele momento ali que é esbofeteado? Se falei a verdade, né? Por que me bates? Se falei algo mal, que me mostre o mal, né? Mas se falei bem, por que me bates? Né? É um afrontar o outro com a paz que existe no seu interior. É uma ação de você confrontar aquele que lhe afronta com a paz de Cristo. E quando a gente confrontamos dessa forma, colocamos as bem-aventuranças em nossas vidas, nós promovemos a paz, né? Então, é algo que, à medida que vamos estudando, à medida que vamos nos aprofundando nas bem-aventuranças, nós podemos enxergar em nós mesmos o quanto precisamos colocar em prática, o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos exercer no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, seja lá onde estivermos, né? No trabalho, no trânsito, em casa, seja lá um carro que buzina antes do sinal abrir, de um limpador de para-brisa que vai lá e você não quer que limpe, mas você permite que ele limpe para poder ajudar e promover a paz, né? Então, são em pequenas coisas a gente consegue aplicar isso. Em pequenas coisas a gente pode ver que a gente pode aplicar, ser pacificador. Numa confusão em casa com os irmãos, com a esposa, né, com o vizinho, né? O vizinho colocou lá um som alto e aí você vai reclamar ou pedir, o vizinho se exalta e aí você vai fazer o quê? Simplesmente orar a Deus e permitir passar por aquilo ali para que haja paz, né? Então, envolve a questão de você abrir mão do seu direito, de você perder, para que Deus possa atuar, né? E numa ação dessa, Deus realmente ele vai atuar. Em um momento de pacificação, Deus ele vai atuar. E ao invés de você espantar a pessoa, de revidar com a pessoa que lhe ofendeu, ela vai se constranger e vai dizer, rapaz, aquele rapaz não fez isso, não teve uma reação totalmente diferente, e ali vai despertar, e ali vai, de uma certa forma, Deus vai agir. E é isso que Deus espera de nós, né? Em nome de Jesus. Muito bem, meu irmão. Muito bem. Muito bem colocado as suas palavras. E bem própria a sua participação. Esse foi um ponto Obrigado. que tem muito a ver com você, de verdade. Não planejei, mas caiu bem para você falar sobre esse ponto. Graças a Deus.
Então, bem-aventurados os pacificadores, Amém. porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós estamos reconciliados com Deus. Aqueles que foram absolvidos pela vida, aqueles que se arrependeram, aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, que andam em novidades de vida, esses foram reconciliados com Deus através da obra de Cristo. E agora, estando aqui na terra, procura a paz com todos. Recebe a paz de Jesus, que Jesus veio dizer, eu vos dou a paz, e a paz vos dou, não como o mundo dá. Então, recebemos a paz de Cristo, que ela acontece no interior do ser humano. A pessoa, para andar em paz, para andar tranquilo, não precisa de mudanças externas, não precisa de acontecimentos, não precisa que as coisas sejam favoráveis ou convenientes. Ela só precisa entender que recebeu vida, essa vida está guardada, essa vida está protegida, esta vida está cuidada pelo Espírito Santo de Deus, que nos trouxe a paz, que nos reconciliou com o próprio Deus e agora nos deixa entre os homens para promover a paz. Então, procura a paz com todos. Atuam na reconciliação de irmãos, parentes, amigos, em todo o ambiente é um pacificador. Todo ambiente não é um questionador, não é um afrontador, é um pacificador. Ele é um bombeiro, não é um incendiário. Um pacificador é tranquilo, ouve, serve, acolhe. Esse é o que Deus espera, esse é o comportamento que Jesus espera, porque foi o comportamento dele. Tem muitos incendiários, pessoas incendiam, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas renovam a causa, a contenda, e tem poucos pacificadores. E precisamos ser. E nós temos o aliado perfeito, o aliado poderoso, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está do nosso lado, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O próximo ponto, a próxima característica é que essas pessoas elas são perseguidas por causa da sua fé em Cristo. É impressionante isso, né? É bem impressionante. Ser perseguido e ter tido como bem-aventurado, ser tido como feliz, e como é isso? Precisamos, de novo, ouvir o que o nosso Senhor diz em sua palavra. Palavra de vida. Palavra que entra em nossos corações e nos transforma e faz com que o dia a dia faça sentido. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus, mais uma vez, ele fala de uma forma muito clara, muito poderosa, diante de uma multidão, e diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eita! Bem-aventurado, felizes os que sofrem perseguição. Então, no ambiente de trabalho, basta que alguém venha dizer, vai e diz, olha, fulano estava falando mal de você. Pronto, a pessoa já enfurece. A pessoa já não quer saber de ter calma. Então, às vezes, é injusto, mas aí a pessoa não entende, porque é injusto, ela se enfurece. Se é injusto, se alguém está, de alguma forma, tentando fazer uma imagem ruim de você, porque você faz as coisas certas, porque você segue a Cristo, porque você quer imitar a Jesus, então, conforme o próprio Jesus, é naquele momento, o seu coração se alegrar, se regozijar, porque, de alguma forma, há uma ação que é por causa da sua prática, uma ação que vai trazer para você algo supostamente ruim, mas é o momento de você ser pacificador, de você perdoar, de você conquistar
a amizade dessa pessoa, fazendo o bem, olhando nos olhos, e ver que você não tem nada contra ela, e ver que é sem fundamento essa questão, sem fundamento esse comportamento errado dela. É assim que Jesus quer que sejamos. É dessa forma. Porque ele nos deixou exemplo para que a gente pratique, para que a gente siga, para que a gente obedeça. É isso aí. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A Bíblia afirma categoricamente que aqueles que, de forma sincera, de forma verdadeira, de forma intensa, querem viver segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, esses vão ser perseguidos. É importante a gente entender isso. Também Atos capítulo 14, versículo 22, que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Voltando aqui sobre Jesus, todo aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Acredite que o reino dos céus é uma realidade que já acontece hoje. Aqueles que entendem que existe um reino, todo reino tem um rei. Nós estamos aqui na Terra. Você está sendo governado. O governo de Cristo está sobre você. Se está sobre você, a palavra de Cristo precisa prevalecer para ajudar você a decidir, ajudar você a escolher, ajudar você a se comportar, para você não agir conforme as suas ideias, conforme o seu pensamento, conforme a sua alma, e não reagir, mas agir com moderação, com equilíbrio, saber falar, saber se comportar. Jesus diz: vocês são luz e sal no meio de uma geração corrupta e perversa. Faz a diferença com um comportamento diferente. Diz a Escritura que todos que com sinceridade querem viver de acordo com a vontade de Deus, esses serão perseguidos. Talvez no nosso contexto, no nosso país, há muita dificuldade de dimensionar uma perseguição, de entender o que é perseguição, porque realmente não há uma perseguição contra a vida por ser cristão. Aqui, no nosso Brasil, não há uma evidência que alguém tenha sido perseguido contra a sua vida por causa de Jesus. Em alguns momentos existe. Conheço um irmão desses que estão conosco daqui de Laranjeiras, que no final do ano passado ele foi demitido de uma empresa porque havia uma proposta, havia uma tarefa para ele fazer, e que essa tarefa era errada, era 100% errada, e ele diz: isso eu não faço. Aí, mas se você fizer, entende que você vai ser beneficiado, você vai manter o seu emprego e vai ser mais ainda beneficiado, mas ele disse: está errado, isso é injustiça, isso é injusto, isso Deus não aprova, isso Jesus não aprova. E aí o patrão: olha, eu gosto muito de você até estava com planos com você, eu estava investindo em você, comecei a investir em você, mas com esse comportamento eu já vi que você, olha, a sua cabeça não é boa, esse negócio de religião, aqui tá fora, aqui não tem negócio de religião não, aqui é para você trabalhar e eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. E aí esse irmão, ele é casado, tem família, ele diz: Deus vai cuidar de mim, Deus vai continuar cuidando de mim e vai continuar cuidando dele mesmo, porque o emprego é algo lícito e necessário a todos,
mas não tem que se vender a sua alma para manter um emprego que exige comportamentos errados, que exige comportamentos que são de injustiça, de corrupção. Então, foi perseguido, perdeu o emprego. Ele está bem, eu conheço, frequenta a minha casa. Ele, sua esposa e seus filhos estão felizes. Estão felizes. Por conta dessa dificuldade toda, está passando dificuldades porque ainda não está empregado, dificuldade pelo fato de não estar empregado, mas Deus tem suprido, a igreja tem chegado junto, nós temos andado junto com eles, não estão sem a provisão, não estão com as dispensas vazias, recebem ajuda, mas claro que por fato de ainda não estar desempregado, há aquela angústia, mas firme, dizendo, eu sei porque isso ocorreu, para fortalecer a minha fé, e a minha fé é acima de emprego, acima de tudo. Então, esse tipo de perseguição às vezes acontece. Algumas pessoas até ficam assim, olha, que é isso? Deixou o emprego, casado, tem família. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Então, aqueles que permitem, a Bíblia fala que esses são bem-aventurados. Jesus afirmou que esses são bem-aventurados. Não mentir. Não mentir. Eu simplesmente, há muito tempo atrás, eu coloquei o emprego que eu tinha, coloquei na mesa, simplesmente porque havia uma proposta para eu assinar um documento. Era assinar o documento, quando veio aquele documento, era uma mentira. Ele declarava uma mentira e eu seria beneficiado com aquele documento. Eu seria beneficiado com aquele documento. Isso não aconteceu, nunca houve. Como é que eu vou ser beneficiado com algo que nunca aconteceu? Então, aí Deus não permitiu que eu perdesse o emprego, entenderam e mudaram lá o documento. Mas a mentira tem uma fonte maligna e as pessoas transitam com a mentira como se fosse tomar água. Toma todo dia a água e as pessoas mentem todo dia. E o próprio Jesus disse, o autor da mentira é Satanás. E aqueles que praticam a mentira estão fazendo a vontade de Satanás. E as pessoas, não, mentirinha. Jesus não considerou a mentira. Considerou que a mentira é um dos pecados terríveis. É por aí que Satanás trabalha, pela mentira. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero dizer para vocês, encerrando aqui, graças a Deus, confie em Jesus. Não somente ouçam falar de Jesus e reconheçam que Ele é bom e faz coisas boas, mas reconheça que Jesus veio à Terra com um propósito, com uma obra, e Ele disse, eu vim para resgatar os que se haviam perdidos. Aqui nesse momento, que me assiste, que me ouve, tem meus irmãos, eu tenho amigos que estão me ouvindo, eu tenho familiares que estão me ouvindo nesse momento. Quero dizer para todos vocês, e falando para mim mesmo também, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena, Jesus. Vale a pena dar um passo à frente e dizer, Jesus, eu quero andar contigo. Dizer, Jesus, andar com o Senhor, porque do Senhor vem a vida e eu quero que a vida permaneça e todo o tempo e estará contigo na eternidade. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa manhã. Deus permitiu que a palavra dele seja compartilhada e eu espero que tenha alcançado corações sedentos, corações que sejam férteis, terras boas. E muito obrigado a todos que estão me assistindo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus liberou graça. Deus liberou graça. A presença dele. A presença dele nesta manhã em nossos corações, com certeza compartilhou
as coisas boas, nos permitiu compartilhar das coisas boas que vem dele com muitas outras pessoas e muitas famílias aí que estão sendo abençoadas, que foram abençoadas nesta manhã. Eu quero registrar aqui um agradecimento meu quanto ao material que foi passado para mim. Esse tema que eu compartilhei com os irmãos foi um tema que eu ouvi e assisti numa reunião de solteiros, administrado por Henrique, pastor da igreja de Aracaju. Eu achei interessante e ele me disponibilizou todo o material para mim, que me deixou totalmente à vontade, que eu fizesse a edição que eu precisasse, que eu entendesse que fosse necessário para mim, né, para a minha abordagem. E isso foi de grande utilidade. Henrique foi de Deus, ajudou bastante a mim, a minha forma de abordar. Obrigado pela sua boa vontade. Eu sei que você fez de coração a serviço de Deus. Grande abraço para você e sua família. Senhor, te damos graças. Muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Ainda que um pouco diferente do que é normal para nós, ainda que cada um em nossas casas, mas nós estamos juntos em espírito e em verdade, porque estamos considerando a tua palavra, considerando os teus valores, e os teus valores são principais para nós, porque os teus valores são absolutos e têm a ver com a eternidade, que nos preserva, que nos livra, que nos guarda, que nos protege, que nos ilumina. Muito obrigado por estarmos aqui. A tua bênção sobre cada família que assistiu, que está assistindo, que participou, que está participando. Muito obrigado por toda a igreja do Senhor, os irmãos da região de Aracaju, todos os irmãos da igreja de Aracaju, da região de Socorro, daqui de Laranjeiras, e todos os meus amigos, toda a minha família que estão assistindo, em nome de Jesus, a tua bênção sobre cada um, a tua bênção sobre as famílias, a tua paz, a construção do Senhor na vida dos pais, a construção do Senhor na vida das mães, a construção do Senhor na vida dos casais, a construção do Senhor na vida dos filhos, a construção do Senhor na vida da família. O Senhor é poderoso, muito poderoso, e há de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus. Jesus é bom.